E aí, turma, como vai? Eu sou o professor Fábio Stumano, sejam todos muito bem-vindos e a aula de hoje será sobre os experimentos de Mendel, parte 1. Em síntese, Mendel realizou dois tipos de experimentos utilizando a ervilha de jardim da espécie Pisum sativum. São os experimentos monohíbridos e os experimentos dihíbridos. Os experimentos dihíbridos nós vamos abordar numa aula seguinte, e na aula de hoje nós vamos focar nos experimentos monohíbridos. Nos experimentos monohíbridos, Mendel realizou cruzamentos com plantas que eram idênticas em todas as características exceto uma. Ele queria entender como que essa característica seria herdada pela prole. Antes de realizar os experimentos em si, Mendel teve que produzir plantas que ele considerava puras. E a gente tem que entender o que são essas plantas puras para poder começar a entender como que se deu o experimento dele. Plantas puras, no entendimento de Mendel, basicamente eram aquelas que, ao se reproduzir durante muitas gerações, só produziam proles que eram idênticas a ela. Se eram plantas altas, todas as proles, geração após gerações, eram de plantas altas. Nunca apareceria uma planta baixa. E para garantir que essas plantas eram realmente puras, Mendel cruzou elas durante 2 anos seguidos e viu que todas as proles eram realmente idênticas. Os experimentos monohíbridos começaram quando Mendel cruzou duas plantas puras que diferiam em uma única característica, por exemplo, a altura. Ele pegou uma linhagem pura de plantas altas e cruzou com uma linhagem pura de plantas baixas. O que Mendel queria saber é como que seriam essas plantas da geração F1. Ele queria saber como que a característica altura seria herdada por elas. O resultado desse primeiro experimento de cruzamento foi que todas as plantas híbridas da geração F1 eram altas, inexistindo plantas baixas. E isso surpreendeu Mendel. Ele então resolveu continuar o seu experimento permitindo que essas plantas da geração F1 se autofecundassem, produzindo assim uma geração F2. O resultado desse segundo cruzamento foi uma geração F2 constituída tanto de plantas altas quanto de plantas baixas, e isso surpreendeu ainda mais Mendel, já que a característica baixa tinha desaparecido na geração F1. O mais interessante foi que essa característica não reapareceu em qualquer proporção. Ela reapareceu em uma quantidade menor do que a das plantas altas, em uma proporção aproximada de 1/4, ou 25%. O mais importante não são os experimentos de Mendel, mas o que ele deduziu desses experimentos. Mendel percebeu que, para as plantas de F1 terem uma prole em que algumas plantas também eram baixas, essas plantas da F1 tinham que, além de ter um fator que determinasse que elas seriam altas, elas tinham que ter intrinsecamente também o fator que determinava a característica baixa, mesmo que essa característica não estivesse expressa nas plantas da F1. Vamos ver na nossa animação. As plantas puras altas tinham fatores iguais. Usaremos a letra B maiúscula para simbolizar o fator que determina a alta. Logo, eram Bzão, Bzão. As plantas baixas também tinham dois fatores iguais. Usaremos a letra B minúscula, logo elas eram Bzinho, Bzinho. Os híbridos da geração F1 só podiam ser de um jeito. Eles herdaram um Bzão de um genitor e um Bzinho do outro. Então, todas as plantas da geração F1 eram Bzão, Bzinho. Quando essas plantas cruzaram, podiam gerar 4 genótipos: Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzão e Bzinho, Bzinho. Sempre que um genótipo contivesse um Bzão, a planta seria alta, logo 75% delas. E sempre que os dois fatores eram Bzinho, elas seriam baixas, e isso só poderia ocorrer em 25% destas plantas. Mendel deduziu dois princípios a partir desses experimentos. O primeiro foi o princípio da segregação, no qual ele deduziu que todas as características eram determinadas por um par de fatores, e que esses fatores se segregavam durante a reprodução. Sendo assim, cada indivíduo da prole só recebe um fator dessa característica de cada genitor, restaurando assim a condição de 2 fatores para aquela característica. O segundo princípio é o princípio da dominância, pois Mendel percebeu que, quando fatores diferentes estavam unidos para determinar a mesma característica, um deles poderia ser dominante sobre o outro.
Então, gente, na aula de hoje nós aprendemos sobre os cruzamentos monohíbridos e os princípios hereditários que Mendel deduziu a partir deles. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre os cruzamentos de híbridos e sobre o terceiro princípio da herança que Mendel apresentou no seu trabalho. Então, se você gostou dessa aula e quer assistir às próximas, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Até a próxima!